Tô precisando de mais espaço aqui no ateliê, então eu decidi tirar esta prateleira e fazer um novo cenário aqui, vamos dizer assim. Então eu comprei umas madeiras e vou montar um backboard. Eu não lembro exatamente, mas é um painel modular que eu vou conseguir montar ele, encaixar e pendurar coisas do jeito que eu quiser. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esse painel aqui atrás. Esse painel modular que eu tô usando agora como expositor das minhas peças, mas que a ideia inicial era criar um painel onde eu pudesse organizar materiais e as minhas peças prontas que eu tenho aqui no ateliê. Porque eu já tava ficando sem espaço, elas já estavam ficando todas amontoadas ali e eu não tava gostando, tava estragando as peças. Então eu precisava de um espaço que fosse compacto e que eu conseguisse organizar as peças, mas que também servisse como um cenário, que não me ocupasse muito espaço aqui no ateliê e que ficasse bonito, esteticamente bonito. Desde que eu comecei o meu trabalho aqui como macramê, que eu criei esse espaço para eu trabalhar aqui como um ateliê, eu sempre tive a vontade de criar um painel como esse aqui. Então dessa vez deu certo e eu aproveitei a experiência, o processo de criação para gravar um vídeo para vocês e eu vou mostrar todo o passo a passo de como eu criei esse painel, os materiais que eu utilizei para poder fazer. Além dessa forma que eu estou utilizando aqui, vocês podem agregar outros objetos e mudar o formato de organização do painel. Vocês podem incluir nichos de organização parecidos com esse aqui que eu estou utilizando. Isso aqui foi uma adaptação e eu vou mostrar para vocês como eu adaptei o que é esse nicho aqui exatamente. Mas já existem no mercado, vocês conseguem encontrar nichos próprios para esse tipo de painel. Você pode também acrescentar prateleiras e outros nichos de organização que já existem no mercado. A ideia das prateleiras eu pretendo adaptar aqui em breve. Eu ainda estou estudando como eu vou fazer, como eu vou precisar delas. Mas quando eu fizer essas adaptações, eu vou mostrar para vocês lá no meu Instagram. Segue aqui o meu Instagram, que lá eu posto sempre informações adicionais sobre os projetos e outras ideias que vão surgindo depois. Então me acompanhe por lá, sempre tem novidade. Mas antes de eu começar a te mostrar como eu fiz esse painel, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, clicando aqui nesse botãozinho vermelho. Isso vai ajudar demais no meu trabalho. Deixa seu like e deixa aqui nos comentários se você gostou do projeto e se surgir alguma dúvida pode deixar aqui que eu tento te ajudar. Bom, então vamos lá? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Comecei limpando todo o espaço, retirando as peças que faziam parte do meu cenário, incluindo a prateleira, que agora vai para um outro ambiente, e comecei a tirar as medidas que seriam necessárias para eu decidir como eu iria posicionar o painel no meu espaço. Então eu comecei a preparar o material que eu utilizaria para produzir o painel modular. Para a produção deste painel, eu estou utilizando 2 placas de madeira pinho com medidas de 1 metro de altura por 60 centímetros de largura e 18 milímetros de espessura, mas você pode optar por outros tipos de materiais. Comecei analisando as placas para decidir como eu faria o encaixe das 2 partes e decidi como eu gostaria que elas ficassem esteticamente no resultado final. Decidido qual a posição que eu gostaria que elas ficassem, eu inverti as placas para o lado que eu gostaria que ficasse para a parede, para que eu pudesse começar a fixação das ripas que farão o suporte da placa. Para fazer o painel, eu comprei uma placa na Leroy, comprei o material todo na Leroy Merlin, eu comprei uma placa de madeira pinho, ela é 2 metros por 60 centímetros de largura. Pedi lá para eles cortarem para mim ela no meio, então eu criei 2 placas de 60 centímetros por 1 metro de altura, 60 de largura por 1 metro de altura. Isso aqui era uma placa inteira de 2 metros de comprimento por 60 de largura. Eu pedi para eles cortarem ela no meio, então ficaram 2 placas de 1 metro por 60. E comprei aqui essa ripa também, que também é de pinho, eu acho. Ela tem
2,40 por 18 por 35. Ela tem 35 milímetros aqui, por 18 milímetros aqui de espessura e 2,40 de comprimento, que eu também cortei na metade, que vai ser a medida suficiente para unir as duas placas e fazer uma estrutura que vai na parede. Depois eu vou mostrar por que eu preciso dessa diferença aqui da altura na parede. Posicionamos as ripas, uma em cada ponta dos painéis, para que elas fossem fixadas, unindo as duas placas. Agora a gente vai unir as duas placas, prendendo com a ripa. O João tá prendendo ali, parafusando. Nós optamos por não prender as ripas bem nas extremidades das placas, então a gente deixou 4 centímetros a partir das extremidades para a parte de dentro e parafusamos elas nessa altura. O João tá posicionando ali as ripas que vão prender as madeiras. A gente deixou prender elas com uma distância mais ou menos de 4 centímetros, 4, né? 4 centímetros aqui da borda. Essa daqui já tá presa. E aí, ele tá fazendo a mesma coisa do outro lado agora para prender embaixo, que é o que vai criar a estrutura do painel, unindo as duas placas, para depois a gente poder fazer o outro processo. Nós estamos usando o parafuso de madeira de 30 milímetros, que a gente mediu. Lá na loja, quando a gente comprou as madeiras, a gente já fez a medida aqui para ver qual seria o tamanho do parafuso que a gente ia precisar. Teria que ser um parafuso que prendesse essa ripa na madeira do painel, sem que ele passasse para fora. Então, a gente mediu lá e viu um parafuso que dava a medida certa. Essa ripa tem 18 milímetros de largura, de espessura, e o painel também, tá? Então, o painel é de 18 milímetros, que eu esqueci de dizer. E a ripa também tem 18 milímetros aqui. Somando dá 3,6, não é isso? É isso? É, o menino de exatas disse. E aí a gente precisava... Com 3 parafusos com 30 milímetros, 3 centímetros, ele não vai ultrapassar. Exatamente, a gente precisava de um parafuso que não ultrapassasse. Então, a gente comprou esse. Vai, pode ir, segue. Pera. Viu se tá bem... apertadinho aí, unido os painéis, vai. Espreme daí que eu espremo daqui. Let's go. Então a gente usou 4 parafusos em cada lado para prender cada ripa. 2 ali no centro, unindo as duas placas, e um em cada ponta nas duas partes. E depois de presos, eu fui dar uma conferida para ver se os painéis estavam bem alinhados e se estava tudo ok. Agora eu vou medir todo o painel e fazer as marcações onde a gente vai fazer furos. Eu vou furar todo o painel com furos assim, com distâncias por igual, onde depois eu vou poder colocar essas cavilhas. Depois eu vou cortar essas cavilhas em vários pedacinhos assim menores, onde eu vou poder montar e fixar eles nos buracos. Nós compramos aqui essa broca de madeira, que ela faz o furo circular. Mostra de novo aí. Vai a mão atrás. Tá focando, menina? Tá. Adorei, rímel. Essa broca ela é de 18 milímetros, que é a mesma largura aqui da cavilha. É o mesmo diâmetro, e aí ela faz o furo redondo assim, que é onde eu vou encaixar os pedaços de cavilha depois. Então eu vou furar todo o painel, assim, de fora a fora, com as medidas aqui mais ou menos, que aí depois eu vou ter a possibilidade de montar ele do jeito que eu quiser, pra pendurar coisas,
pra colocar prateleira, mas isso eu vou fazer depois. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui as medidas. Primeiro eu medi todo o painel para decidir qual seria o distanciamento que eu usaria entre os furos. Depois fiz as marcações em volta de toda a placa que serviriam de base para eu marcar todos os pontos centrais. Eu tô fazendo aqui a marcação de onde vão os furos e eu decidi fazer da seguinte forma. Mostra aqui. Eu dividi, eu tenho 1 metro, era pra ser 1,20 m, só que ele tá dando 1,19 m, 119,5 centímetros. Então eu decidi que os furos vão ficar com 10 centímetros de diferença de um pro outro. É claro que na hora que furar vai diminuir um pouco porque o furo é grande. Mas eu tô marcando aqui com 10 centímetros de diferença de um pro outro. E nas bordas, tanto aqui como aqui embaixo, tanto aqui como aqui na lateral, tá ficando com 5 centímetros só. Porque aí eu dividi onde as peças encaixam aqui, as duas placas encaixam, não tinha como eu furar. Então eu tive que fazer uma medida de acordo com que os furos ficassem pros lados do encaixe das peças. Outra coisa que a gente não se atentou e que agora eu vi que tá errado. 5 centímetros aqui só, o furo tá dando na ripa. Não vai dar. Cancela. Enquanto o João apaga as marcações que eu tinha feito errado, eu já comecei aqui a refazer. Então ficou assim. Eu deixei aqui na largura. Eu comecei deixando 5 centímetros de cada lado e fui colocando as marcações de 10 em 10 centímetros. E na altura, eu deixei 10 centímetros em cada ponta, aqui no início. E lá em cima também, e lá embaixo também é a mesma coisa. Mas também fui marcando de 10 em 10 centímetros. A diferença de um ponto pro outro vai ser de 10 centímetros. Tive que mudar só aqui a marcação das pontas na altura por causa da ripa que tem aqui atrás. Senão a marcação ia dar bem em cima dela. Mas aqui já tem as marcações. E vou terminar de fazer ali onde eu já tinha feito tudo errado. Tive que fazer de novo. Pra gente começar a furar. Marcações devidamente corrigidas e conferidas, nós passamos para a fase dos furos. Então, utilizando a broca de 18 milímetros, o João foi fazendo os furos em cada uma das marcações que foram feitas anteriormente. Todos os furos foram feitos pela parte da frente da placa, sem muito cuidado com o acabamento da parte de trás. Para criar um acabamento mais visualmente bonito, eu lixei todas as aberturas assim na parte de cima, superficialmente para tirar todas as lascas e rebarbas que sobraram da madeira. Viramos a placa para o lado contrário e também fizemos o acabamento, retirando todas as lascas de madeira que ficaram, já que nós não tivemos muito cuidado ao furar, então a parte de trás ela acabou lascando alguns pedaços de madeira. Nós tiramos todas essas rebarbas e essas lascas e depois demos uma leve lixada também para fazer um acabamento e tirar qualquer resquício de sobra de madeira que tivesse e que atrapalhasse depois o encaixe das cavilhas. Para pendurar o painel na parede, a gente vai usar isso aqui, que é tipo um gancho de quadro, né? A gente vai prender aqui, um de cada lado, um aqui, o outro na outra ponta. E depois a gente vai furar a parede e colocar os parafusos na posição certa para poder prender. Vou ver aqui qual dos lados agora que eu vou colocar para cima, porque o painel tá torto. Como essas madeiras elas não são planas, eu tinha que ter mandado planar, eu acho que é isso que chama. Mas eu só comprei e cortei, ela não ficou certinha, então uma delas tá meio empenada. A gente tentou deixar o mais reto possível, mas na hora de colocar na parede a gente foi testar e viu que ela tá um pouquinho torta. Mas enfim, vai assim mesmo, porque eu não vou conseguir arrumar. Então agora a gente vai decidir qual dos dois lados vai ficar melhor pra cima. Vou fazer ali o teste na parede. E aí a gente vai prender os ganchos. Prender aqui os ganchinhos.
e pendurar. E colocar os parafusos na parede. Vamos pôr de um lado e a gente vê qual que vai ficar menos empenado. Já decidido qual a posição que o painel ficaria na parede, nós começamos a prender os ganchos que seriam utilizados para pendurar o painel nos parafusos. Esses ganchos foram comprados numa loja de produtos diversos, mas você pode optar por outros tipos de fixação. Você pode chumbar o painel diretamente na parede com um parafuso passando pelo painel, ou utilizar outros tipos de ganchos como esse. Com os ganchos devidamente posicionados, nós tiramos a medida de diferença entre um e outro para que a gente pudesse fazer as marcações na parede. Então eu comecei a calcular qual era a posição exata que eu gostaria que ele ficasse, agora que ele já estava pronto. E depois tirei todas as medidas e fiz as marcações de onde os parafusos deveriam ser presos. E essa sempre é uma das partes mais complicadas, que é conseguir marcar a posição dos parafusos no lugar certo e especialmente de maneira nivelada para que o painel não fique torto. Com as posições dos parafusos definidos, nós passamos para o processo de fixação deles. Nós utilizamos 2 parafusos de 50 milímetros com buchas de expansão para fixar bem os parafusos, para que eles fossem fortes o suficiente para aguentar o peso do painel. Os parafusos foram fixados na parede, deixando aproximadamente uma margem de 1,5 cm para fora da parede, o suficiente para que eles encaixassem nos ganchos do painel. Painel pronto, deu certo. Pela primeira vez a gente conseguiu fazer uma coisa de primeira para pendurar na parede que ficou nivelado. Aí agora tem aqui os bastõezinhos que eu comprei, as cavilhas, né? Eu vou cortar, eu acho que vou cortar com 15 centímetros cada coisa, mas eu vou medir aqui pra ver que tanto que vai ser preciso. Depois de fazer alguns cálculos e tirar algumas medidas, optei por cortar cada uma das cavilhas em pedaços de 10 centímetros para aproveitar o máximo possível do comprimento que eu tinha, pois cada uma das cavilhas tinha 1 metro de comprimento. Enquanto o João cortava os pedaços das cavilhas, aproveitei para fazer uma limpeza geral no painel e tirar todos os resíduos de madeira que tinham sobrado. Tô aqui organizando as bolsas, mas o que eu quero mostrar pra vocês é como ele ficou empenado. Aliás, como as placas são empenadas. Aqui dá pra ver, foi aqui que ele ficou empenado, olha. Tá vendo que aqui tá rente a parede e aqui embaixo não ficou? Foi essa ponta aqui, tá vendo que deu uma diferença aqui? Foi aqui que deu a diferença do painel e ele ficou empenado, mas não faz muita diferença, sabe? Então eu decidi deixar assim mesmo. Isso aqui ele não cai, ele tá firme, então vai ficar desse jeito.
Se você for fazer aí o seu, quando você for fazer, escolha uma madeira que já tenha sido planada, eu acho que é essa a palavra, ou então compre já uma madeira plana, tá? Pra evitar esse problema. Outra coisa, tinha esse organizador aqui guardado ali no meu armário, ele é um organizador de banheiro, ele vem aqui atrás ele tem aqui um encaixe de ventosa para você prender na parede, só que eu queria muito utilizar ele, que ele tava aqui guardado, para eu conseguir organizar essas coisas e deixar aqui de fácil acesso quando eu estiver trabalhando aqui na mesa. Então, o que que eu fiz? Eu bati 2 pregos aqui, 2 preguinhos simples, aqui na beira da madeira, que são 2 pregos que eu consigo encaixar aqui dentro desse lugar onde é preso o gancho original dele aqui, que é de ventosa. Então, eu fiz isso. Reaproveitei aqui, eu venho aqui, encaixo. Ele tem aqui a entrada, tá vendo? Onde encaixa o plug original dele, que é de ventosa. Daí eu tirei o encaixe. Como eu consigo aqui encaixar, primeiro eu testei, peguei o prego e passei ele aqui pra ver se ele ficava preso. E ele entrou, a cabeça do prego, ele conseguiu ficar preso aqui como se fosse um gancho. Daí eu bati 2 pregos aqui, que aí agora eu consigo encaixar eles aqui assim, e ele fica preso. E aí virou o meu cestinho de organização, porque eu vou trabalhar aqui na mesa. Aqui vai ser a minha mesa de trabalho. Eu vou continuar gravando os vídeos aqui nessa região. E aí eu tenho todo o acesso das minhas coisas ali naquele cesto e posso guardar tudo. Outra coisa que eu quero explicar pra vocês. Eu comprei 2 bastões, né? 2 cavilhas na Leroy Merlin, de 18 milímetros de espessura, iguais, aparentemente iguais. Quando nós chegamos aqui, que nós cortamos e fomos medir nos buracos, uma é mais fina do que a outra, milímetros de diferença. E na hora de encaixar, uma encaixa muito bem e a outra ela fica mais bamba, tá vendo? Ela fica um pouco grande pro buraco. Mas aí é só você empurrar ela até o fundo, que ela prende bem. Essa aqui, ela nem chega até o fundo, porque ela tá no tamanho exato do furo, então eu nem preciso. Mas o ideal para que essas cavilhas, se acontecer com você igual um caso como esse, porque isso aqui não tem muito como ter um padrão, é por isso que a gente deixa o espaço aqui atrás, essa diferença. Eu coloquei aquela madeira para poder apoiar o painel, porque aí você ganha um espaço aqui atrás do painel, entre o painel e a parede, para você conseguir colocar a sua madeira e as coisas, para ele ganhar uma estabilidade maior. Então, eu aqui, nesse caso, essas que estão mais frouxas, eu empurro até chegar na parede e aí ela fica firme. E todos os painéis que eu via, praticamente, que são feitos assim, dessa forma, eles tinham esse espaço atrás, essa diferença aqui atrás. Então, eu fiz igual. Painel finalizado, agora é só organizar todas as suas peças como preferir. E este é o resultado final. Espero que você tenha gostado e obrigado por assistir mais um vídeo. Até a próxima!